agradeço a Charliane e a Nathalie que estão nos acompanhando. É muito importante esse trabalho de vocês. E gostaria agora de chamar para sua fala, sua palestra, tão importante quanto, doutora Natália Omori, por favor. Boa noite. Boa noite. Cumprimento Ana Jalu, Darcy, os demais componentes da mesa diretora dos trabalhos e senhoras e senhores presentes. Agradeço por estar presente nesse evento Empoderamento Feminino e a gente vê quanto é importante a gente participar, praticar a sororidade, denunciar. E eu vou então começar, pode começar, com um musical chamado O Homem de La Mancha. Eu vou explicar só. O Homem de La Mancha, ele é um musical que fala o seguinte: aconteceu na época medieval, tinha um cavaleiro, esse cavaleiro observa uma mulher na rua, e essa mulher ela era prostituta, e ele olha para ela, mas ele olha com aquele olhar, que vocês já devem ter passado por isso, não só de homem, mas de mulher também, um olhar que te enxerga a alma, um olhar que enxerga quem realmente podemos ser, ou quem realmente somos. Então ele começa a falar para essa mulher, fala assim: olha, você é tão linda, você é uma pessoa, eu vejo você tão inteligente, eu vejo que você pode tanto. E no primeiro momento ela rejeita, ela fala: ai, você é muito poeta, maluco, e ela não dá bola. Mas ele ia lá todos os dias e falava com essa mulher. E ele falou assim: olha, eu vou te dar um nome, você vai se chamar Dulcineia. E ele ficava: Dulcineia, você é maravilhosa. Dulcineia, você pode. Dulcineia, você pode expressar, você pode dançar, você pode ser a mulher que você quiser. E todo dia ele ia lá falar isso pra ela, todo dia: Dulcineia e Dulcineia. E chegou um momento que ela começou a se perceber. Ela falou: puxa, será que eu sou essa mulher mesmo? Então ela começou a olhar pra ela. E ela começou a ver a força que ela realmente poderia ser. Ela poderia ser essa Dulcineia. E aí ela começou a realmente mudar esse padrão do que ela era e do que ela poderia ser. E do que ela era, na verdade, mas ela não tinha consciência. E então ela começa a mudar esse padrão e ela começa a ficar feliz, é uma mulher feliz. A gente trabalha esse padrão de mudança sobre qualquer coisa, de medo, de insegurança. Não é fácil a gente trabalhar esses medos femininos, segurança. Às vezes você está num local público, você gostaria de falar, mas você não fala. E são tudo sentimentos de análise que nós precisamos fazer. E no leito de morte, ele percebendo que ela queria voltar para aquele padrão, ele olhou bem para ela e falou assim: nunca se esqueça, você é Dulcineia. E assim ele termina esse musical. Então é para isso que eu gostaria de conversar com vocês, porque o executivo falou assim para mim: Natália, eu não sei o que está acontecendo com essas mulheres que estão chegando ao poder nas empresas e elas estão parecendo homens. Elas estão agindo de maneira assim masculina, com pressão, e exigindo da gente, ameaçando. Aí, só que assim, é o seguinte, eu trabalho com mediação de conflitos. E a gente tem que sempre ver os dois lados da moeda. Uma coisa é a fala desse homem executivo, mas nós temos também que estudar o que está acontecendo com as mulheres, a história. Não é assim, dessa maneira, né? Que a gente tem que pegar aquilo lá e falar assim: nossa, o que está acontecendo com essa mulherada? Não é bem assim. E eu peguei então algumas falas de mulheres executivas conhecidas, e eu dei 3 temas que eu abordo nesse evento. O estilo de liderança. Antigamente o estilo de liderança era o quê? Era a rigidez, o autoritarismo, cobranças, pressão, consideradas o que? Características masculinas. Só que naquela época, dependendo do departamento que você fosse trabalhar, vendas, e antes daquela época só tinha o quê? Referências masculinas. E eles realmente tinham que agir assim, porque é do homem. Só que hoje o que acontece? Hoje nós temos muito mais executivas, mulheres chegando ao poder, na política, em toda a sociedade. E o que hoje
a mulher, o feminino, ele procura o equilíbrio e sensibilidade para inspirar pessoas sem esquecer a racionalidade. Combinação agridoce. Quem falou sobre essa combinação agridoce foi a Milena Lopes, que é uma consultora em gestão empresarial. Então ela defende assim, que o conteúdo pode ser agri. Ela fala que o conteúdo pode ser agri, mas o jeito de você falar, a forma como você pode falar, pode ser doce. E eu, trabalhando com a mediação de conflitos, nós temos aí o William Ury, que ele é um grande negociador, um grande mediador. E o que ele fala exatamente, não fala agridoce, mas ele fala assim, olha, com o problema você seja duro, mas com as pessoas você seja amável. Então, e não é fácil nós separarmos o problema da pessoa. Quando você vai ver, você já pegou o problema, já pegou a pessoa e você já colocou tudo no mesmo caldeirão. E não é fácil essa divisão. Então nós precisamos pensar que uma coisa é o conteúdo agri, uma coisa é o problema. O problema você tem que ser duro mesmo, você tem que ser firme. Agora outra coisa é você, a forma como você vai conduzir isso. Aí sim, seja amável, porque você está tratando com pessoas. Pode passar. E eu vendo esses relatos, e a gente vai percebendo, né, o quanto que a gente precisa trabalhar essa comunicação. E uma das ferramentas, são várias ferramentas que nós temos na mediação de conflitos, mas uma das ferramentas que eu vou destacar hoje é a escutativa. A escutativa não é só nós trabalharmos o ouvido, mas nós precisamos trabalhar o contexto geral, o que está acontecendo, por que ela fez aquele olhar, por que esse gesto, por que ele encostou a cadeira, por que ela virou. E tudo isso é uma escutativa. Está acontecendo muitas coisas ali e você não está percebendo. Então essa percepção que nós precisamos começar a ativar em nós. E nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, no hábito 5, que o Stephen Covey ele aborda, ele fala, vou ouvir você primeiro. E a definição que ele dá é o seguinte, em vez de ouvir com a intenção de responder, porque a gente tem uma mania de nem querer ouvir, já querer dar reação. Ele falou que a intenção de responder, ele fala, eu ouço empaticamente para que possa compreender seu paradigma em profundidade. Quando eu puder explicar o seu ponto de vista tão bem quanto você mesmo, aí eu me concentro em mostrar os meus pontos de vista para você, de forma que possa compreendê-los também. O ponto é você compreender o outro da maneira que quando você for reproduzir, você vai reproduzir melhor do que a pessoa contou. E isso no nosso trabalho, que é mediador de conflitos aqui, sabe? Que quando a pessoa, às vezes de bico, elas vêm lá de bico, nem, não estão se olhando. Mas quando a gente fala, mas o que aconteceu para você tomar essa decisão? Seja um divórcio, seja uma dissolução de empresa, seja qualquer problema. A pessoa começa a expressar e o mediador, ele precisa trabalhar essa volta. Então, digamos que ela fale assim, estou me separando porque ele não presta, porque ele fez isso, ele pegou meu cabelo, foi arrastando pela rua, ali todo mundo viu, passei a maior vergonha. E você, sabendo que ela está nervosa, como é que você vai transferir isso para que não fique com aquela sensação ruim? Ah, tá, então a senhora está me falando que a senhora está com esse desconforto, porque o seu marido, ele falou uma palavra que a senhora acha horrível. Então você vai neutralizando a situação e vai contando a história, a mesma história, mas uma história de maneira que a outra que está ouvindo, que está de bico com essa, não vai receber de forma como ela falou. Então essa maneira da gente comunicar, ela é muito importante, seja na empresa, seja na família, seja entre amigos. Aí sim a gente traz a sororidade, a gente precisa disso. Nós precisamos de mulheres estar juntas e não ficar, como a Ana falou, vendo aí apontando a inveja ou alguma coisa que a pessoa está fazendo, o que você está sentindo. Então essa comunicação, ela é muito importante, a gente saber ouvir primeiro. Escuta ativa. Outro ponto é que nós precisamos perceber que as mulheres hoje, elas têm um papel de formação nisso. Essas mulheres líderes, que estão nas empresas, que estão na sociedade, elas estão virando referência e exemplos. Então a gente precisa sempre observar o objetivo, perseguir a harmonia, equilibrar a balança, não é deixar o homem de escanteio, unir o melhor dos dois universos. A mulher, ela tem muito disso, a mulher é colaborativa.
ela consegue trazer o homem, a mulher, trazer a criança, ela consegue trabalhar toda essa parte de união, de colaborativo. Nós temos isso de sobra. E muitas vezes na empresa, não sei porquê, mas elas têm uma insegurança, um medo de trazer essa sensibilidade, esse olhar holístico, que é tão bonito e tão forte na mulher. E muitas vezes ela não traz, porque ela fala, acho que se eu fizer isso, eu acho que eles vão pensar que eu sou fraca. E não é. Hoje nós precisamos demonstrar essa força feminina. Tanto é que meu tema é o feminino na ascensão ao poder. Esse feminino é muito importante. Esse feminino que as pessoas precisam, que é bonito, que as pessoas precisam enxergar, as pessoas precisam saber disso, que é bonito. E é bonito e é forte, e é firme. A Maggie Castro, ela é uma headhunter, ela foi CEO da regional da Kodak, diretora de marketing da Coca-Cola. E hoje ela é sócia da Caldwell Partners. E ela fala, o estilo feminino de liderança tende a buscar avanços sem atropelos, ouvir mais e unir esforços em prol de uma questão única, senso de equipe maior que a dos homens, porque os homens, eles têm assim, aquela concentração no resultado. E a mulher tem esse olhar de unir esforços, esse olhar de buscar avanços sem atropelar. Então ela vai pensar e não querer que a pessoa saia da empresa, mas ela vai querer entender o porquê. Por que está acontecendo isso? Isso é da mulher. A gente tem esse cuidado, esse cuidar. Agora, um ponto importante, que às vezes pode acontecer isso, essas características masculinas virem tão fortes, porque pode ser que a referência dela, ela não tenha assim uma referência feminina, ela tem referências masculinas. Pode ser que isso seja uma resposta para esse executivo que me falou isso. Porque esse executivo falou, nossa, mas essas mulheres estão chegando que nem homem na liderança. Mas pode ser por isso, porque elas não têm um modelo feminino. E essa busca de modelos, ela é importante. Essa Andrea chama, ela fala assim, a gente só copia aquilo que viu. Então fala, para continuar um estilo ainda pouco frequente de gestão e não exigir que as mulheres adotem comportamentos tipicamente masculinos, é necessário buscar modelos para seguir e evitar repetir tais padrões no automático. Por que ela fala padrões automáticos? Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz isso inconscientemente. Então ela fala sobre a consciência e a inconsciência. Isso eu acho muito bacana. E essa Andrea Chama, ela foi do Bank of America, do Merrill Lynch, do Citi, é uma pessoa, uma executiva famosa, e ela fala assim, precisamos escolher modelos de maneira consciente. Eu quero ser como ela, o que ela faz? A gente precisa fazer essas perguntas. As perguntas, elas nos ajudam a perceber, para você não ficar lá no inconsciente fazendo tudo no automático. Então faça perguntas. O que essa pessoa faz que eu quero ser igual a ela? Por que você quer ser igual a essa pessoa? E ela fala o seguinte, se não fizer isso, o seu inconsciente, lembra da Dulcinea? Sim. É fácil ela botar propaganda da Dulcinea, muito fácil. Então ela fala, se você não fizer isso, o seu inconsciente copia um modelo, sem se dar conta, e não se sabe por quê, você não pode escolher tudo na sua... e você sabe por quê. Aí ela fala, você não pode escolher tudo na sua vida, mas pode escolher suas atitudes e pensamentos. Então nós precisamos trazer esse poder de escolha. A gente precisa parar de ter medo, a gente precisa parar de ficar nesse mundo de um padrão que você sabe que não é bom para você, que você sabe que tem um padrão melhor. Então as escolhas dos seus pensamentos e atitudes podem sim ser feitas por todos nós, mulheres, homens. Nós temos esse poder de escolha. Então busquem modelos, referências que vocês... femininos, né? A mulher às vezes ela não tem uma referência feminina, então ela realmente busca o masculino. Então se você tem uma referência feminina, pergunte por que você gostaria de ser como ela, e aí pode ser que você consiga mudar alguns padrões. Existe uma luta velada, essa aí foi uma outra, Elaine Saad. Ela é a presidente da ABRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, e ela fala o seguinte, existe uma luta velada que a mulher precisa enfrentar para conquistar o seu espaço. E ela fala o seguinte, às vezes você perde uma vaga não pela sua competência, mas pelo fato de ser mulher. Há empresas que remuneram mulheres em cargos de liderança por um valor menor do que pagam a líderes homens. Quando você se dá conta disso, começa a utilizar comportamentos masculinos, olha lá, inconsciente.
é inconsciente. Por conta da sua percepção de que aquele tipo de comportamento é mais valorizado ali. Quem sobe na empresa se comporta de um jeito X. Se quero subir, adapto o meu comportamento. Vocês percebem? É tão sutil essa inconsciência, você acaba entrando nessa, porque você fala, poxa, se a pessoa conseguiu subir de cargo, então eu também vou fazer. É a mesma coisa, mas por quê? Porque isso vem inconscientemente, ela nem está pensando, está no automático. Então você trazer essas perguntas para você e falar, mas será que eu preciso disso para subir de cargo? Você vai se transformar naquela pessoa para você subir de cargo? Será que eu preciso disso? São essas reflexões que nós precisamos fazer e que eu achei bacana ver nessas observações de executivas, de pessoas executivas, terem essa percepção da consciência e da inconsciência. A Mag, ela fala o seguinte, a mulher pode se defender e se fazer ouvir sendo firme e feminina. Foi isso que ela descobriu na sua vivência na executiva. Ela fala assim, no início da carreira, quando trabalhou na Brahma, aprendeu que essas são as características mais importantes para o crescimento do mundo corporativo. Se alguém te interrompe, olha o que ela fez. Se alguém te interrompe numa reunião, você tem que falar, desculpa, eu não terminei ainda, deixa eu concluir meu raciocínio e você continua depois. Quando ela falou isso, o que pode soar como uma atitude agressiva é a única forma de você conseguir, no mundo dos homens, chegar a algum canto. Você deve se fazer ouvir. Depois que se fizer ouvir, eles passam a não te cortar. Porque sabem que você sabe se defender. Uma atitude desse tamanho. Olha, posso terminar a minha fala, depois você continua? Foi firme, foi elegante. Pode até parecer agressivo, mas aquele momento para ela foi tão importante que foi ali que ele começou o respeito por ela, no ambiente que o começo foi realmente só de homens. Então são detalhes que vocês podem ter até outros exemplos, mas para ela ter feito isso, ela ganhou toda a equipe, toda a reunião, ela se sobressaía porque ela conseguia se colocar. E eu sei que para muitas mulheres é difícil essa colocação. Às vezes você está cheio de homem lá, você fica até receosa de falar o que você pensa. Então não tenha esse medo, não tenha esse receio. Se alguém te interromper, fale educadamente. Tudo é possível, tudo você consegue, tudo você pode. E a Carol Kurus, que é um relato que ela falou, você pode ser forte sem perder essa sua sensibilidade. E esse tom demora um pouco para atingir. A Carol Kurus, que ela é diretora da divisão Norte e Nordeste da Kimberly-Clark, Brasil. Há 18 anos na área de vendas, quando começou era a única mulher. Basicamente, naquele momento, a regra era ser como um deles. Eu era o Carolzão, ela lembra. Quem não se lembra, eu me lembro de ter entrado numa Big Four na época, e assim que eu pisei o pé, a pessoa falou, nossa, você vai trabalhar com uma sargentona. Eu já entrei assim, poxa, que pânico, sargentona. A empresa inteira chamava ela de sargentona. Mas quando eu me aproximei dela, porque ela era uma fera em competência administrativa, mas era uma fera. Mas quando você conhecia ela tinha uma meiguice que ela não colocava isso pra ninguém. Era impressionante o que eu descobri dessa mulher. Ela tinha uma meiguice assim, nossa, de todas as de pensamentos de mãe, de mulher. Mas ela, olha como que as pessoas na empresa, nunca falei isso pra ela, mas assim, as pessoas na empresa, a imagem dela era de sargentona. E depois que eu li isso dessa Carol Kurus, que ela falou que ela era Carolzão, eu me lembrei desse fato na minha vida. Então ela fala assim, esse tom demora um pouco para atingir essa sensibilidade, porque ela também passou por isso. Então ela fala, em um ambiente dominado pelos homens, a tendência é incorporar algumas atitudes. Mas com os anos, percebeu que abrir mão de suas características femininas para se enquadrar não é necessário para alcançar sucesso na carreira. Então ela foi percebendo, com amadurecimento, que ela não precisa ser uma Carolzão. Né? Ela até mudou as vestimentas dela e tudo mais, porque ela quer ser feminina. Ela disse, eu sou mãe, eu tenho filhos, eu quero ser feminina. Então ela fala, acho que grande fortaleza é você ser mulher, ser sensível. Olhar o negócio de forma mais abrangente, mais holística, com mais detalhes. Atualmente reconhece que a figura de uma liderança feminina é muito importante para mulheres,
que estão começando ou que querem galgar novos cargos. Então, hoje, com esse amadurecimento, ela consegue trazer esse feminino para a parte corporativa, para onde você puder trazer esse feminino, a gente vê que como é rico e como é importante. Eu sou Natália, a MEC, nessa são uma lista de conciliadores e mediadores. E nós viemos aí, eu estou com alguns amigos, a gente veio aí numa luta forte, porque é uma categoria que está começando, a gente já está no Código de Processo Civil, nós somos hoje uma categoria respeitada, mas não assim, falta muitos regulamentos. Nós somos respeitados por quê? Porque o cidadão vai precisar passar primeiro pela mediação e conciliação. E depois, se não der certo, se ele realmente não conseguir, através de um diálogo, eles vão realmente para a porta da justiça. Então nós estamos aí nessa luta, regulamentando as leis e com todos na sociedade para que nos ajude nessa empreitada. Obrigada.